A ideia desse vídeo surgiu de dois pontos. O primeiro deles foi uma discussão que eu estava lá com os guris no escritório da ProElite e chegamos no seguinte assunto. Qual que era melhor de adquirir? Um relógio de corrida ou um tênis de corrida? Quando eu falo relógio de corrida, é esse relógio mais específico para corredores. Então, um Garmin, um Coros, os relógios Amazfit, que têm funções específicas de corrida. Não entra nesse ponto os smartwatches, que seriam um relógio da Apple Watch e alguns outros relógios assim, porque eles não têm funções tão específicas para a corrida. Seria mais realmente esses relógios específicos, né, dessas marcas que eu citei, tem Polar também, que trabalham especificamente com o público da corrida. Então a gente surgiu lá, eu fui o único que resolvi defender o relógio. A maioria dos guris falaram no tênis, mas eu acredito que o relógio é bem mais importante que um tênis. E o segundo ponto que me levou a gravar este vídeo foi de um aluno meu que ele estava treinando com o celular, ele treina com o celular no Strava, e não que tenha algum problema de treinar com o celular no Strava, porque eu, por muito tempo, treinei dessa forma também. Inclusive, até hoje, ainda faço alguns treinos com cronômetro, mesmo na rua, mesmo tendo relógio GPS. Eu marco a distância no chão. Até vou mostrar para vocês, deixar um vídeo aqui do lado, que eu estava fazendo a marcação dos tiros de 200 que eu estava realizando, com aquelas fita métricas com rodinha, sabe? Que tu vai empurrando ela ao longo do trajeto e aí tu marca exatamente a distância que tem. Então não há perigo de se perder. Por muito tempo eu treinei também com o uso da Strava na rua, então eu marcava pelo Google Maps as distâncias, vai dar do pare a parada, vai dar e tal negócio, e saía para rodar. Não sabia que pace eu estava correndo no momento, sabia mais ou menos só na metade do treino. Então tinha um treino que eu fazia que era saindo da casa dos meus pais uma época, eu ia até a casa dos meus avós, eu sabia que dava 13,5. E eu sabia mais ou menos onde é que estava o quilômetro 3. E era isso aí que eu marcava. Eu sabia quando eu chegava no quilômetro 3, mais ou menos que tempo eu estava, fazia o cálculo do pace em média na cabeça e também na volta eu sabia só o tempo total da atividade. Então não tem nenhum problema, dá para treinar dessa forma. E esse meu aluno, ele estava no meio de um treino onde é que começou a chover. E aí ele falou que teve que interromper o treino por conta da chuva, porque senão ia molhar o celular, e o celular não tinha tanta proteção assim, e podia perder o celular. Eu falei, cara, bem tranquilo. Tu tem que realmente focar no teu aparelho também, tem que cuidar dele, né? Então aí entrou dentro desses dois pontos que surgiu a discussão. O que é melhor? E aí, vamos lá, eu trouxe alguns pontos, deixei anotado aqui no meu caderninho para ajudar também. Pensando em treinamento, tá? O que será mais útil pra gente? Ter um tênis, eu vou comprar um tênis, esse tênis vai me durar aí, dependendo a quantidade de tempo que eu vou correr com ele, talvez 6 meses, 8 meses, um ano, talvez um pouco mais, dependendo da quantidade de volume que eu faço, se eu tenho mais algum tênis para adicionar na rotação. Qual o preço médio que eu vou pagar nesse tênis? Talvez aí uns R$ 500, vamos botar assim, um tênis ok, um pau para toda obra, que a gente costuma falar, sei lá, um Fila Speedzone, um Corre 4, algum tênis dessa forma. Então eu vou pagar aí uns R$ 500, esse tênis vai ter essa duração aí de 6 meses a um ano, onde é que ele vai ser útil. Beleza, o tênis ele vai te ajudar, vai criar a proteção necessária para o teu pé, ele vai ajudar no amortecimento, ele vai te dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança e tá tranquilo. Já quando a gente vai para um relógio de corrida, quanto que vai estar custando um relógio de corrida? Talvez uns R$ 1.000, uns R$ 1.200, assim, num Garmin de entrada. O meu Garmin, para quem tem curiosidade, é um 255. Por muito tempo eu tive um Garmin 235, olha só esse detalhe legal. Eu comprei um relógio de corrida muito antes de comprar um tênis específico para corrida. Lá quando eu comecei, eu treinava daquela forma que eu te disse já no Google Maps. Então eu ia para um lado, ia para o outro, marcava tudo lá e estava tudo certo, estava evoluindo. E aí eu comprei o Garmin, porque como eu trabalho com corrida também na época eu tinha começado a trabalhar com corrida de longa distância, então ia ser muito útil. E o tênis que eu usava era um Revolution 5 da Nike. Não sei se algum de vocês que está vendo esse vídeo já usou esse tênis. Ele é um tênis meio que de corrida, ele já era bem velhinho e fiz inclusive a minha primeira meia maratona com o Revolution 5. Corri para 1h36 com esse tênis. Então, eu notei porque o relógio ele me dava muito mais métricas e me ajudava muito mais no treinamento que o tênis. Não existia também toda essa cultura de tênis lá naquela época, porque o relógio eu conseguia ver exatamente ou próximo a distância que eu estava fazendo, o ritmo que eu estava fazendo. Para treinos intervalados era muito legal, porque aí eu não precisava ficar pensando até onde eu ia ir e voltar, eu só dava o lap ali, saía fazer o treino. Então eu corria 1 km, ele me avisava quando terminava a recuperação, fazia mais um, e enfim, era muito mais fácil para fazer treinos progressivos, onde é que eu botava muitos treinos no relógio ali também. Então, o ritmo entre tal a tal, entre 4h40 e 4h50, digamos assim. E aí o relógio ia me avisando. Então, me ajudou muito mais o relógio naquela época. Mas aí
O que eu quero dizer? Para quem está começando a correr, o que vai ser mais útil, tá? Voltando ao nosso ponto inicial. Se eu comprar um tênis, beleza, ele vai me ajudar em todas as questões que eu já falei. Só que o relógio ele vai ter uma capacidade muito grande para quem está iniciando de auxiliar no controle e percepção de esforço, que isso é uma das coisas fundamentais dentro da corrida. Para quem já é mais avançado e treina comigo há mais tempo, vai perceber que eu falo muito que precisa focar na percepção de esforço, precisa entender qual é o teu ritmo forte, qual é o teu ritmo leve, como é que é o teu ritmo moderado, como é que tu se sente, qual é a tua técnica de corrida naquele determinado ritmo. Só que quem está iniciando não vai ter esse feeling tão apurado de como o corpo se movimenta. E talvez seja um pouco mais frustrante de iniciar na corrida e se manter dessa forma. Só que com um relógio GPS, a pessoa já consegue entender melhor qual que é o ritmo 5, qual que é o ritmo 6, qual que é o ritmo 5,5, qual que é o ritmo 6,5, qual que é o ritmo 7. Então ela consegue ter essa precisão maior dos dados e fica mais fácil dela treinar. Porque aí tendo zonas de treino estabelecidas, por exemplo, se ela tem uma assessoria, ou se ela treina por conta, ou se ela buscou, ela já entende melhor como é cada uma dessas zonas de treinamento e ela consegue treinar de uma maneira mais correta dentro da proposta do treino. Enquanto que se ficar só com tênis, beleza, o tênis vai te ajudar, mas ele não te ajuda a melhorar de fato na corrida. Outro ponto que entra, questão de praticidade. Como eu falei, correr com o celular é muito ruim. Tem um caso de um outro aluno meu que ele fez uma maratona com o celular. Ele não tinha relógio GPS, ele fez uma maratona com um celular. E aí ele passou todo o ciclo de treinamento da maratona treinando com o celular. E até os amigos dele falaram, cara, como é que tu conseguiu fazer um ciclo de maratona só com o celular? Porque realmente se torna um pouco mais difícil, porque eu sei que muitas vezes a gente sai para correr e precisa levar o celular ainda, né? Ou no bolso, ou numa abraçadeira, numa pochete. Só que é uma coisa, tu levar o celular e tu precisar do celular para medir o teu treino, para te conferir o teu treino. Então, num ciclo de treinamento, para provas mais longas, para quem está procurando um pouco mais de performance, acaba que o relógio ele também ajuda, porque tu vai saber exatamente a distância que tu está correndo, tu vai conseguir programar treinos ritmados. Se tu já tem uma assessoria, normalmente as assessorias, pelo menos aqui, a minha assessoria na ProElite, inclusive, se tu quiser se tornar meu aluno e ter a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer um pouco mais do meu trabalho. A gente envia o treino direto para o relógio do aluno. Então, digamos, vai ter 26 km para fazer num treino de maratona, e eu gosto muito de usar fartlek, né, em treinamentos para provas longas, né, principalmente 21 e 42 km. Gosto muito, muito, muito de fartlek. E aí, por exemplo, vai 2 km forte, um leve. Aí o forte é de, digamos, sei lá, 4, 4,20. E o leve é de 4,50 a 5,10. Então, eu já lanço direto essa informação lá para o relógio do aluno e aí ele só realiza o treino. Se ele está um pouco mais forte, ele diminui, porque o relógio avisa quando está mais forte, se está mais lento, também acelera. Então, facilita muito todo o processo de treinamento, enquanto que o tênis, ele vai estar te dando aquela melhora ali, sei lá, tu comprar um tênis de placa, pagar os mesmos R$ 1.000, ele vai estar te dando aquela melhora, só que é por um determinado tempo, assim, enquanto que o relógio, ele te dura muito mais, que aí é um outro ponto que eu acho extremamente importante, que é o tênis, ele dura, a gente já falou que ele vai durar esse um ano e meio. Quando muito, 2 anos talvez dura um tênis, tu continua com uma rotatividade muito grande. Relógio, GPS, eles duram muito. O meu 235, que foi o primeiro relógio de corrida que eu comprei, eu peguei, eu acho que ele final de 2020 e durou até 2024. Então foram 21, 22, 23, 24, foram uns 3 anos, 4 anos com o relógio. E eu vendi ele por um pouco menos da metade do valor que eu tinha pagado. E que é outro ponto muito interessante que é dos relógios, que eles sempre têm um preço de revenda muito bom, esses relógios esportivos. Então, além deles durarem muito, e eu fiz essa troca do meu relógio antigo para o relógio novo, não porque o antigo não estava me ajudando mais na corrida, foi puramente uma questão de que eu queria mais detalhes do relógio. Então, eu troquei para ter mais relação de métricas de sono, como é que está meu sono REM, como é que está meu sono profundo, como é que está meu sono leve, para ele dar os picos de estresse ao longo do dia, para coisa tremenda. Assim, ó, isso aí de fato não muda a corrida, mas é mais uma métrica que o relógio tem de vantagem em relação ao tênis, porque eu troquei por causa disso. E aí eu paguei um pouco mais no meu relógio novo, mas vendi o antigo por um pouquinho menos da metade do preço. Acho que na época eu tinha pagado por uns R$ 1.200 nele e vendi ele por 500, se eu não estou enganado. Então, depois de 3 anos eu ainda consegui tirar um valor e investir no novo relógio.
Isso que muitas vezes a galera não pensa, porque o tênis, depois que tu investe aquele valor, dificilmente tu vai conseguir revender um tênis, porque tu vai usar ele até gastar e quando tiver gasto tu não consegue mais. Mas um relógio tu consegue usar ele, pegar todos os benefícios daquele relógio e ainda depois revender, porque sempre tem alguém novo que está querendo começar na corrida, só que não quer pagar muito num relógio, porque às vezes não tem condições ou tipo não sabe se a corrida é para ele ou não, mas tem um relógio novo revenda, putz, esse preço aqui eu consigo pagar. E aí então o ciclo vai girando. Por isso que eu acho que é muito mais interessante o relógio. E ele vai te ajudar bem mais, porque ajuda toda a questão do ciclo. Tu não precisa se preocupar também, voltando à questão do celular, que é uma determinada segurança para tu correr com o celular na mão, né? Não são todos os locais que tu consegue correr com o celular na mão. Ou tu sempre fica naquela iminência, e se eu deixar cair o celular? Putz, se passar alguém aqui, a gente sabe que o nosso país não é tão seguro dessa forma. Já o relógio é muito mais tranquilo, porque não tem problema de molhar, ele fica muito mais visível para alguém que queira cometer aí um ato ilícito com você, ele é bem mais prático, tá no pulso, você consegue também utilizar já ao longo do dia, então já fica como um acessório. O meu relógio, por exemplo, eu só tiro ele para carregar e para tomar banho. Inclusive é um outro ponto que eu descobri sobre os relógios GPS, que já fica de dica para você, que você não deve tomar banho com o relógio GPS, tá? Aprendi com o Pedro aqui, que trabalha comigo na assessoria, porque o vapor do banho, se tomar banho com água quente principalmente, ele tem a molécula dele é menor, acho que é uma explicação assim, é menor, e aí ela entra mais nos poros ali do relógio do que, por exemplo, tu nadar com ele ou tá na chuva com ele. Então o banho é mais prejudicial pro relógio do que tu nadar com ele. Então esse é um outro ponto também, que é, na verdade, só mais uma curiosidade. E aí entra toda essa questão. Então o relógio acaba sendo mais prático, tanto a parte de treinamento, quanto a parte de segurança e quanto a parte estética, além de todas as questões de preço de revenda. Então, encerrando este vídeo, eu acho que sim, um relógio GPS, fazer uma aquisição de um bom relógio GPS é algo que vai acrescentar e melhorar na tua corrida, porque tu vai ter um controle muito maior das métricas, por exemplo, de frequência cardíaca, não que eu leve muito em consideração a frequência cardíaca nos meus treinos, mas é interessante de ter essa métrica, por exemplo, de variabilidade da frequência cardíaca, como é que tá tua variabilidade ao longo da noite de sono, porque se ela tiver alterações, eu consigo ver isso também através do meu relógio. Se eu tiver uma variabilidade muito grande na minha frequência cardíaca durante a noite, eu sei que alguma coisa está errada. Ou eu estou descansando pouco, que às vezes acontece, dormir pouco, ou eu estou sobrecarregando demais no meu dia, ou eu estou prestes a ficar doente. É uma dessas três coisas. Porque sempre que eu dou ajeito, às vezes eu do nada estou super bem, a variabilidade ficou estranha. Aí 1, 2, 3 dias estranha, depois eu vou ter um resfriado, vou ter uma gripe, alguma coisa assim, minha VFC já estava dando sinais antes. Ou a questão de sono também, muito errado. Mais um ponto, o relógio ajuda nesse controle de sono, se de repente você não sabe quantas horas está dormindo, ou sobre a qualidade do seu sono, é óbvio, tá? Que aqui eu não estou dizendo que o relógio ele é milagroso, que, putz, através do relógio você vai melhorar a sua noite de sono. Não, porque ele é somente um marcador. Só que o relógio ele vai te dar pelo menos uma linha de base. Se tu realmente está tendo uma boa noite de sono, pelo menos as horas de sono, se tu está cumprindo ou não. Eu sei porque teve um outro aluno meu, eu vou usando as histórias, né? Que ele falou que começou a cuidar mais do sono dele quando ele adquiriu um relógio GPS. E esse vídeo, mais uma vez, tá? Ele não é patrocinado por nenhuma marca, eu citei várias marcas aqui, mas ele não é patrocinado por nenhuma marca, é realmente a minha experiência pessoal com o uso disso, mas se alguma marca se interessar através desse vídeo, também quiser entrar em contato, só chamar aí lá no meu Instagram, inclusive se você quiser seguir meu Instagram, me seguir no Strava, que eu estou mostrando minha preparação rumo à meia maratona, abaixo de 1h15, se quiser adquirir minha newsletter, né? Adquirir não, né? Se inscrever na minha newsletter, onde é que eu envio e-mails gratuitos, vou voltar a publicá-los. Também tem link para o meu playbook, link para Masterclass de fortalecimento e o link para assessoria. Então tá tudo na descrição, caso queira me acompanhar mais também fora do YouTube. E aí então ele ajudou a controlar mais o sono porque ele viu aquelas horas ali de treino, então as horas de sono, né? Então olha aqui, putz, essa noite deu 5 horas e 56. Pouco sono. Tem que estar melhorando mais isso, porque eu preciso me recuperar. Só que já vem de algumas noites ruins, enfim, a gente está entregando alguns eventos. E aí, mas eu sei que eu tenho que melhorar isso. Então, deu quantas horas de sono REM, quantas horas de sono profundo. É uma métrica que ajuda. O relógio também, para quem eu não gosto muito, mas existe também as questões que algumas linhas de relógio oferecem planos de treinamento. São planos de treinamento bem genéricos, não acho que sejam tão efetivos,
Mas é uma forma também de começar, mas eles exageram demais no volume, assim, é uma coisa que não faz sentido, essa quantidade de volume para a maioria dos corredores. Tipo, para mim, às vezes eu gosto de olhar sugestões do relógio que ele dá de treino, às vezes numa quarta-feira ele está me recomendando 1h20 de treino, sendo que isso é o meu longo e não preciso fazer muito mais que isso. Aí no final de semana me recomenda 1h50, 2 horas, tipo, um volume absurdo para que eu não necessito no momento, porque eu não vou correr maratona, por exemplo. Então, são alguns pontos que pesam a favor do relógio, enquanto que o tênis, sim, ele vai te dar esse conforto a mais, mas a gente sabe que o conforto do tênis, ele é só parte do processo. Você precisa sempre investir em ficar melhor condicionado, em ganhar mais força, em ganhar mais mobilidade, em ter uma gestão melhor do seu estresse da vida, né? Descansar bem, recuperar bem e, é claro, treinar com a qualidade, com os estímulos certos, isso vai fazer muito mais diferença. Por isso que eu acho que vale a pena economizar um pouco mais, muitas vezes comprar um tênis um pouco mais barato, investir em fortalecimento e aí adquirir um relógio GPS, porque ele realmente vai fazer um pouco mais de diferença. Agora eu quero saber qual é a tua opinião, se realmente quando tu adquirir um relógio GPS fez diferença ou não nos teus treinos, se tu prefere, ainda tem a opinião também que tu é do relógio GPS ou se tu é do tênis de corrida. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!